Bom dia, estamos começando aqui nosso primeiro podcast de Audiência News. Então, qual que é o objetivo aqui desse nosso espaço? É trazer discussões e debates que vão servir para todo mundo que tem seus portais de notícia e conteúdo, que estão passando por momentos complicados, difíceis, ou mesmo que querem evitar que esses momentos aconteçam da melhor maneira possível. Aqui a gente tem um ambiente aberto, um ambiente que a gente vai trazer pessoas com visões diferentes, para conversar e que você tome as suas melhores decisões. O interesse aqui é que você esteja iniciado de tudo que você precisa para entender quais são os próximos passos do seu portal, de maneira com que você achar mais relevante. E hoje a gente trouxe aqui para bater o nosso primeiro papo, para conversar com a gente, o Neuber. Então, Neuber, eu queria que você se apresentasse um pouco, contasse um pouco da sua história, falasse um pouco da sua experiência, e vamos lá. Bom dia a todos, obrigado aí pelo convite, a participação. Eu comecei a minha carreira aí no ambiente digital em mais ou menos 15 anos, né? Eu sou jornalista, me formei em jornalismo, e eu peguei aquela fase em que estava em transição, né? Da mídia tradicional, que era o impresso, a TV, o rádio, para o online, né? Quando eu estava na faculdade, o online ainda estava meio que engatinhando, claro, já existia, mas não era como é hoje. E a gente, enquanto estudante, não tinha essa projeção, digamos assim, de que o online poderia ser tão grande e como é hoje. Tanto que a gente nem almejava trabalhar no online, né? As pessoas cursavam jornalismo para trabalhar numa revista, num jornal, numa rádio, numa TV ou numa agência, né? E aí, ao longo desse processo da faculdade, eu fui descobrindo que o online era uma possibilidade, né? E eu gostava muito já de escrever sobre um assunto específico, que é televisão, né? Então eu resolvi criar um blog, na época, para passar o meu tempo mesmo, na hora que eu tinha o tempo livre ali, escrever as minhas opiniões, as minhas análises sobre televisão, que era o Observatório da Televisão, que existe até hoje. E aí a coisa foi caminhando, paralelo ao meu trabalho, eu tinha o blog, mas era algo que eu levava como uma coisa paralela, não me gerava receita suficiente para eu poder sobreviver com aquilo. Até que eu tive uma oportunidade de fazer um trabalho freelance para o site Ofuxico, que é bem conhecido dessa área de entretenimento. E é um dos mais antigos, né? Ele tem desde 2000, 99, uma coisa assim. Então eu vi que o meu blog, naquela oportunidade que eu tive ali de ser redator, repórter no Fuxico, eu vi que o meu blog podia ser uma empresa. Porque se o Fuxico era uma empresa, por que o meu não podia ser, né? Então eu fui aprender como é que seria para eu transformar aquele blog em um site, um portal que fosse rentável e que eu pudesse viver daquilo. E fui caminhando, né? Fui caminhando, continuei produzindo conteúdo, mas as coisas eram muito diferentes de como era hoje, né? É hoje. Naquela época a gente tinha poucos sites, poucos portais, né? Os mais conhecidos eram os grandes, que eram atrelados a alguma mídia tradicional. Então você tinha ali o portal da Folha, do Estadão, do Globo, o UOL, Terra, né? Que existem ainda também. Mas sites pequenos quase não tinha, né? Era um ou outro. E de nichos assim, de entretenimento, tem qual? Tem o Fuxico, né? Não tinha essa gama que tem hoje. Então, quando eu comecei, a concorrência era muito menor, a produção de conteúdo era totalmente diferente, SEO era outra coisa, né? Então a gente fazia um trabalho, fui aprendendo fazendo também, porque na faculdade a gente aprende muito pouco, na minha época, né? Hoje deve estar atualizado a grade curricular, mas na minha época a gente aprendia muito pouco sobre jornalismo online, digital, porque era uma coisa realmente embrionária ainda. Então a gente foi aprendendo fazendo. Toda a questão relacionada à infraestrutura, hospedagem, né? Eu falo que quando a gente é pequeno, né, pelo menos na minha época foi assim, a grande dificuldade é você fazer audiência, né? Mas ao mesmo tempo fazer receita, porque a audiência ela exige que você faça um investimento em infraestrutura. Se você tem audiência, mas não tem infra, você não consegue ficar no ar, né? O seu site cai toda hora, fica instável e consequentemente prejudica a navegabilidade e tudo mais. Então, e para ganhar dinheiro, né?
Aí vem a programática, geralmente no começo a gente utiliza a AdSense e outras plataformas que têm a possibilidade, mas a rentabilidade é pequena, né? Então você fica num dilema de crescer, né? Você quer audiência, mas ao mesmo tempo você não tem recurso suficiente para manter o seu site no ar. Então esse foi o meu maior desafio naquele primeiro momento, né? Era correr atrás da audiência, né? Fazer com que o meu conteúdo fosse bem destacado no Google, ranqueado e tudo mais. Naquela época não tinha Discover, não tinha IA, não tinha nada dessas coisas que tem hoje. Então você tinha que trabalhar para você ser bem ranqueado no Google, né? Então quando a pessoa fosse lá buscar um conteúdo específico, ela te achava, né? Não tinha o que tem hoje do Google direcionar o conteúdo para aquele público específico e ele nem precisar pesquisar e já encontrar, né? Então por isso também, naquela época, você ter parceria com um grande portal era relevante, né, muito relevante, te ajudava muito, porque, não sei se você lembra, mas todo mundo no seu trabalho, na sua casa, quando abria a internet, o navegador, abria um portal de preferência, né? Todo mundo tinha o seu portal de preferência, que era o que abria na hora que você entrava na internet. Então, eram os grandes, era o UOL. Inclusive pela internet de escada que normalmente você tinha, Exatamente. abria pelo navegador Do pelo provedor que você discador. Aí utilizava. você usava o Terra, aí já abria o site do Terra. Então as homes desses portais, elas tinham uma audiência absurda, porque todo mundo entrava antes nela para depois ir para outro lugar. Então, quando você tinha uma parceria, o seu conteúdo era chamado ali na home daquele portal, te ajudava a alavancar a audiência e você não depender só das buscas no Google, né? Então, não tinha esse negócio que tem hoje dessa força de rede social, principalmente TikTok, Instagram e tal, não existia isso, né? Facebook já tinha, mas era uma coisa ainda menos importante do que hoje. Então a gente tinha que fazer audiência, então buscava essas alternativas. Ranquear bem no Google com o SEO tradicional, daquela época que a gente usava aquela coisa de as palavras, né? Você tem que ficar fazer um trabalho de palavra-chave e tudo mais. Hoje em dia isso existe, mas já é menos relevante, né? E então as coisas foram caminhando e foram dando certo. Eu falo que essa minha iniciativa e decisão de investir no digital, de ir trabalhar, de empreender no digital, que foi uma coisa que eu fiz meio que sem querer, né? Não foi uma coisa planejada, mas deu muito certo, mudou a minha vida, né? Eu pude deixar de trabalhar como funcionário para ter minha própria empresa, começou a faturar uma boa grana, né? E as coisas foram caminhando, foram crescendo, fui fazendo parcerias com grandes portais. Primeiro eu fiz com o R7, depois eu fiz com o UOL, com quem eu fiquei 10 anos no UOL. Então isso ajudou muito a gente a crescer, né? Mas ao mesmo tempo, a internet foi mudando muito rápido e surgindo coisas novas que foram dificultando a sobrevivência nesse meio, né? Então, o que era, naquela época, você concorrer com meia dúzia de portais, sites, hoje não dá nem para contar, né? Porque a internet tem um lado bom, que democratizou e todo mundo pode ser um produtor de conteúdo, né? De qualquer coisa. Você pode ser produtor de vídeo, de foto, de texto, enfim. E isso é muito bom, essa democratização. Mas, ao mesmo tempo, ela abriu a possibilidade de que, como qualquer pessoa pode fazer, os conteúdos nem sempre são bons, nem sempre são qualificados, nem sempre são corretos. Então, nesse nosso universo, principalmente de jornalismo, que a internet ela acabou, as pessoas no começo não confiavam tanto na internet por conta de ser uma coisa nova, né? Achava que saiu na internet, primeiro eu vou ter que esperar sair no Jornal Nacional para eu ver se é verdade. Né? No site eu não vou confiar. Com o passar do tempo em que aumentou o volume de publicações, então vários portais falando da mesma coisa, essa questão diminuiu um pouco de você não confiar na informação que saiu na internet. Mas aí é que veio o problema, porque aí começou a vir muita mentira, muita fake news, e as pessoas confiavam naquilo sem checar, sem acreditar, sem precisar de uma validação da imprensa tradicional.
Então, por conta dessa falta de conhecimento, de expertise e mesmo de muita gente mal intencionada também, começou a utilizar estratégias erradas, né, de disseminação de conteúdo. Por quê? Basicamente, né, a gente está falando para um público que teoricamente sabe como funciona a internet, mas eu vou dar uma explicada rápida aqui. A internet basicamente funciona na base do clique, né? Então, quanto mais as pessoas clicam, mais acessam aquele conteúdo, mais banners são impressos naquele conteúdo, publicidade, né? E, consequentemente, mais receita é gerada, tanto para o publisher, que é o dono do site, do portal, quanto para a plataforma que está gerenciando aquele inventário de publicidade, no caso pode ser o Google ou outra plataforma. Mas geralmente Google que monopoliza muito disso. Então, para ele também é mais interessante aquilo que rende clique, né? Então, o que acontece? Muita gente faz um conteúdo bom, um conteúdo com profundidade, com conhecimento, com precisão daquilo que está falando, e não tem audiência. Entendeu? Já, muitas vezes, alguém que faz um conteúdo que é raso, que não é credível, mas com um título chamativo, com uma foto que chama ali a atenção, a pessoa clica, né? Então ela tem um CTR alto, que é a taxa de cliques, né? A conversão entre impressão e clique. Então o Google, ele privilegia muito isso, né? Se aquele conteúdo está tendo muito clique e a pessoa está navegando ali, está lendo e está imprimindo banner, eu vou mostrar mais esse conteúdo. Porque vai gerar mais receita para mim, para o publisher e para o Google também. Né? Isso principalmente quando a gente fala de Discover, né? Quando a gente exatamente. pensa em Google Discover, esse tipo de mecanismo é fundamental, que eu normalmente falo, que eu chamo de mecanismo de TikTok. Quanto mais a audiência, maior é a entrega daquele conteúdo. Inclusive, quanto melhor o seu conteúdo rende em outras plataformas, maior é a chance dele ter um desempenho bom no Discovery. Isso faz um dualismo que é difícil de a gente agir. Eu costumo dizer o seguinte, ver se você concorda. A gente tem um problema que a gente tem muito portal legal querendo financiamento para continuar mantendo o nível de notícia e o nível de quantidade, de qualidade que ele presta, enquanto você tem portais, não de jornalismo, não de notícias, mas portais de anúncios querendo ser financiados pelo jornalismo, que é o contrário, né? Ele quer uma forma, um veículo de mídia, não de jornalismo, ele quer o jornalismo como desculpa para ganhar dinheiro, enquanto os jornalistas, o jornalismo em si, ele está querendo financiamento, a fazer só está querendo sobreviver e não está conseguindo. E aí ficam os dois disputando o mesmo espaço, né? E essa é uma das dificuldades que eu vejo no momento. Porque a gente tem nesse ambiente, né, de distribuição de conteúdo, vamos falar de Google, né, que é o principal. Você tem aqueles publishers, aqueles sites que trabalham com conteúdo quente, o conteúdo de notícia que sai hoje, as notícias de hoje, né? Então é muito factual. Então é um tipo de SEO diferente, é um tipo de estratégia diferente que você tem que fazer para você conseguir resultado de clique, de audiência, né? Já quem faz um conteúdo atemporal, frio, de pesquisa, digamos assim, que a gente chama de cauda longa, evergreen, enfim, é um conteúdo que a pessoa acessa hoje, acessa ano que vem, acessa daqui 10 anos, e ele é a mesma coisa. Então, por exemplo, receita de bolo de cenoura, não vai mudar, né? Vai ser sempre a mesma. Então, se você vai pesquisar receita de bolo de cenoura, vai aparecer aquele que está melhor ranqueado no Google de bolo de cenoura, né? E pode mudar, hoje pode ser um, amanhã pode ser outro, mas não é factual, né? É um assunto que você trabalha ele e ele vai te trazer resultados por bastante tempo, né? Já o factual, que é o que eu trabalho, que eu mais trabalho, é dia a dia, né? Todo dia é um assunto diferente. Então, por exemplo, ontem morreu o George Armani, né? Que é o estilista.
Na época que o SEO de pesquisa valia, né, e fazia bastante sentido, quem estivesse bem ranqueado com o nome Giorgio Armani ou a marca Armani, enfim, ia se dar super bem, né? Porque ia fazer a notícia dele e ia aparecer em primeiro lugar ali quando a pessoa pesquisasse. Hoje, isso ainda é utilizado, mas vai se sair melhor aquele que o Discover indicar para o seu público interessado naquele assunto, Giorgio Armani, moda, enfim, né? E quem o Google não mostrar, mesmo tendo feito conteúdo melhor às vezes do que o outro, não vai ter audiência, né? E o grande problema que a gente enfrenta, e sempre enfrentou, é que o Google é uma caixa preta, né? A gente não sabe 100% o que ele quer, como ele quer, embora ele fale, tem que ser assim, tem que ser assado, as diretrizes do Google, as boas práticas, não sei o quê. Mas a gente, por muito tempo, viu gente fazendo coisas que não eram indicadas e sendo muito bem sucedido, né? Tendo muito clique, ganhando muito dinheiro, exatamente por quê? Porque trabalhou fazendo aquilo que, embora o Google dissesse que não era para fazer, era o que funcionava. Que é você buscar o clique a qualquer custo, né? Com sensacionalismo, com clickbait. Então a pessoa muitas vezes, ela viu um conteúdo lá no Discover, chamou a atenção dela, ela clica. Ela leu ali, é mentira, me chamou só para clicar, me enganou e tal. Só que ela entrou. E só o fato dela entrar, ler e imprimir o banner já valeu como CTR. E é isso que o Google leva em consideração. Então, assim, o que, ao meu ver, deveria ser? Deveria haver um botãozinho ali, né? Até tem um coraçãozinho, às vezes gostei, não gostei, quero mais, não quero, mas é tão secundário isso, né? Das pessoas realmente filtrarem o que elas querem ver, o que elas não querem ver mais, que acaba não funcionando. Então a pessoa poderia falar, não, eu fui enganado por esse conteúdo. Ele me chamou com um título que eu me atentei, uma foto, eu cliquei, mas não era nada daquilo. Então ele sinalizasse isso, e o Google não mostrasse mais aquele conteúdo, né? Mas isso, infelizmente, não acontecia. Não sei se vai passar a acontecer. Até tem um mecanismo no Google de você fazer esse tipo de denúncia, mas ele não é muito usual para o leitor médio, né? Para a pessoa que acabou de abrir o aplicativo do Google. Eu, por exemplo, faço dezenas de denúncias todos os dias, mas eu fico imaginando quantas outras pessoas fazem isso que não são do meio. Eu acho que elas são diminutas. A gente vai voltar um pouquinho nesse assunto do Google um pouco mais para frente, principalmente nesse assunto de regulação. Eu acho que a gente perdeu o time completamente de pensar na regulação do mecanismo de pesquisa da Search, né? A gente deveria ter discutido isso há uma década, pelo menos, a gente precisa de transparência, a gente precisa entender o que está acontecendo de fato numa atualização do algoritmo. Podem estar acontecendo muitas coisas, mas eles têm que dizer o que está acontecendo, o que eles estão privilegiando, o que eles não estão privilegiando. Hoje, os especialistas de SEO, eles têm que descobrir isso praticamente sozinhos. Então, eles têm que procurar os sites para ver quem está subindo, quem está caindo, o que ele fazia, o que ele não fazia, e começar a fazer suposições. Mas a caixa preta não precisa revelar qual que é o peso que ele dá para um link que você conseguiu, o peso que ele dá para o score spam, qualquer coisa do tipo. Não precisa revelar isso, mas ele deveria revelar o quê? Nós estamos batalhando contra esse tipo de problema. E é isso, e isso teve uma taxa de sucesso de X% de acordo com as nossas pesquisas. Eles deveriam revelar, porque além de quando a gente fala de especialista de SEO ou qualquer coisa desse tipo, tem os donos dos portais, tem os publishers, que eles precisam muito de ter esse entendimento para onde a internet está indo, o que vocês estão avaliando bem, o que vocês não estão. Bom dia, Pedro Soares. Pode mandar pergunta que a gente vai ler e a gente vai falar. Mas daqui a pouco a gente volta nesse assunto aqui de Google, que a gente tem muita coisa para falar, principalmente com o IA. Eu acho que essa parte de pesquisa já foi com Deus, já era. A gente não precisa, a gente já perdeu o time. Mas tem muita coisa que a gente não perdeu o time que a gente pode discutir.
Sim. Então, eu queria agora que a gente falasse um pouco, e foi até um conteúdo muito legal que você postou no LinkedIn, sobre a monetização da parceria com os parceiros, como que isso evoluiu ao longo do tempo, porque tem muita gente, tem muito publisher que quer fazer esse tipo de parceria ainda hoje, tem muitos que ainda têm e se sentem um pouco deslocados, estão na dúvida se isso tem surtido o efeito que eles querem. Qual que é a sua visão ao longo do tempo? O que você acha que é uma boa? Quando não é uma boa? Como você avalia as parcerias? Você que já teve algumas parcerias. Sim. Bom, as parcerias de sites, bloggers pequenos, né, ou especializados, nichados, com portais grandes generalistas, elas costumam ser boas, né, para ambas as partes. Por quê? O pequeno ali, o nichado, ele precisa ter visibilidade, referência, para ele conseguir ser distribuído e ter audiência e receita, né? E o portal grande, ele precisa da audiência daquele pequeno para se somar a dele e fazer dele grande, né? Hoje a gente tem talvez um único portal que não tem parcerias e é grande por ele mesmo, é o Globo.com, né? Mas é Globo, então a gente sabe que tudo que é Globo é gigante, né? Mas tirando ele, o UOL, Terra, R7, IG, Metrópole, enfim, todos eles, grande parte do conteúdo e da audiência que eles têm é de parceiro, né? Porque quando você faz uma parceria com um grande portal, uma das coisas que está implícita ali e é contratual é a entrega da audiência do site pequeno, do parceiro, para o portal. Como assim a entrega? A gente assina um documento que você cede a sua audiência na íntegra para ser somada àquele portal. Então, por exemplo, suponhamos que o portal X sozinho ele tem 100 milhões de views por mês, né? Aí ele tem 10 parceiros que cada um deles tem 100 mil. São mais? É mais 1 milhão, né? Então, ele vai ter 101 milhões, porque vai se somar à audiência dele. Então, o grande objetivo dos portais em fazer parceria é, primeiro, ter o conteúdo do parceiro que vai ajudar, né? Muitas vezes você não vai precisar ter a mão de obra para produzir aquele conteúdo, você vai ser terceirizado, vai ter um portal parceiro fazendo isso para você. Segundo, ele vai somar a audiência do parceiro pequeno ali com a dele, vai aumentar o tamanho dele. E terceiro, que nem sempre acontece, mas geralmente acontece, você cede o seu inventário de programática também para esse grande portal. Então, na hora que ele vai comercializar com as agências, ou mesmo com plataformas de anúncio, ele vai dizer que ele tem X milhões de impressões, ou ele vai contar com isso, né? Somados, portal grande mais parceiros pequenos, eu tenho X milhões de impressões. Então ele tem um volume maior. Tendo um volume maior, ele consegue negociar mais, ter mais poder de persuasão, de venda e tudo mais. Isso ajuda o portal grande. E, consequentemente, o pequeno também cresce, ganha uma participação nessa receita que é gerada e ganha uma visibilidade, uma certa credibilidade. Por você ser parceiro de um portal conhecido, isso te traz uma credibilidade, né? Porque se o portal que tem credibilidade é grande, tem você como parceiro, ele está assinando embaixo que você também tem, né? Isso ajuda muito. Só que, quando eu comecei lá atrás, né, nas parcerias, como eu disse anteriormente, os portais eles tinham muita audiência nas suas homes, nas suas páginas. Hoje eles já não têm tanta, né? Tem muito menos do que tinha. Então você ganhar um destaque na home, um destaque na página hoje em dia, já não agrega tanta audiência ao seu site. Por quê? O conteúdo daquele portal, ele também está sendo distribuído pelo Discover, Google News, etc. E é dali que está vindo a audiência. Não é do acesso direto que a pessoa entra lá
.com.br, vê tudo que tem e clica naquilo que interessa, né? Hoje é a minoria que acessa diretamente um portal e vê no que eu vou clicar ali, naquela cartela de coisas que tem ali na home, né? A gente vai direto ali no aplicativo, já acessa aquilo que tem interesse sem precisar entrar no portal. Então você acessa o conteúdo, né, a publicação, e não a home. E isso diminuiu muito a conversão de audiência do portal para o parceiro, né? Com isso, e isso é um reflexo, obviamente, das mudanças que o Google fez e tudo mais, os portais também não têm culpa disso, né? Foi uma mudança de cultura, de forma de distribuição e tudo mais. Isso foi deixando de ser interessante, né? Você ter a parceria no ponto de vista de audiência. E, consequentemente, atrapalhou todo mundo, porque daí aquela audiência que você entregava, às vezes, de milhões para o portal, você passou a entregar menos, porque a sua audiência caiu, né? Aí vem a questão da publicidade, né? A publicidade também. Então, se a sua audiência cai, o seu inventário diminui. Você tem menos impressões de banner, né? Consequentemente, vai diminuir a receita. Só que uma coisa que, quando a gente começa, a gente às vezes não sabe, né? E acaba fazendo a parceria, é que é tudo muito também... Assim como o Google é meio obscuro, assim, né? Essa parte de publicidade também é. A gente não sabe exatamente quanto é que estão ganhando em cima da gente, né? A gente sabe, eles divulgam através do sistema, né? Então você confia no sistema, você confia no Ad Manager, no relatório. Teve X impressões, teve X cliques, teve X de faturamento, e você tem direito a X valor em cima daquilo, seja 50, 60, 70, depende do acordo, né? Mas geralmente é sempre mais para o parceiro pequeno do que para o portal, né? O portal fica com uma parte menor e o parceiro com uma parte maior. Mas aí que tá. Será que esse que eu estou recebendo é realmente o valor correto? O Google, o próprio AdSense também não revela, né? Quando você tem conta no AdSense direto, seu, né? Você sabe o quanto você está ganhando. Mas e quanto o Google está ganhando em cima de você? Né? E essa era uma grande questão, inclusive, dos YouTubers também, que ficavam pensando, poxa vida, eu estou ganhando X. O Felipe Neto, na época lá atrás, que ele das antigas também, né? Ele falava muito disso, tipo, eu estou ganhando X valor, é bastante dinheiro. Mas e quanto o YouTube está ganhando em cima de mim? Né? Com quanto ele está ficando? Então isso sempre foi muito estranho também, uma coisa não muito clara para essa questão. E aí vem a questão também de você entregar a sua audiência exclusivamente para esse portal, e muitas vezes você fica limitado a fazer outras parcerias, né? Isso eu fui vendo com o tempo, né? Eu fui vendo que deixar o meu conteúdo exclusivamente em um único portal não era bom, né? Porque eu ficava impossibilitado de fazer outras parcerias que porventura surgissem e fossem interessantes, eu não podia. Então, depois de um tempo que as coisas foram mudando, eu fui também negociando o meu contrato na possibilidade de, olha, eu posso entregar o meu conteúdo, você pode usar ele sempre que você quiser, mas já não está rendendo mais como rendia antes, as chamadas, né, de home e tal. Então eu preciso distribuir esse meu conteúdo para mais parceiros. E aí eu consegui, depois de um tempo, essa abertura para que eu pudesse ter mais liberdade de negociação. Então eu fui buscando outras parcerias, principalmente, eu tenho parceria com um portal grande nacional, por exemplo, o UOL, Terra, IG, mas eu não vou fazer parceria com outro portal nacional, porque a concorrência direta não faz sentido, é antiético e tudo mais. Mas não me impede, por exemplo, de fazer parceria com um portal regional, com um portal local, que é focado em determinado estado ou região, e que muitas vezes ele não tem o conteúdo que eu produzo, porque é um conteúdo nichado, é um conteúdo específico, e que ele não tem mão de obra, não tem expertise para fazer, mas ele quer ter, né, e está disposto a fazer parceria. Então eu não podia até um tempo. Depois eu comecei a poder. E isso foi muito bom. Se não fosse isso, eu digo para você que com essa crise toda que está tendo, né, já há algum tempo, uns 3 anos para cá, de Google e tudo, a situação estaria muito pior.
Porque hoje eu consigo ter o meu conteúdo publicado no meu portal, no meu site, né, que o Google distribui da maneira que ele quiser, e consigo com que esse conteúdo ou outros conteúdos que são feitos especificamente para o parceiro sejam distribuídos no parceiro, né? Então eu tenho parcerias hoje com o Portal O Tempo, com o Correio Brasiliense, com o N10, enfim. E aí, as chances de repente, o Google não destacou do meu site, da minha URL, mas destacou do meu parceiro. Eu estou ganhando do mesmo jeito. Embora eu tenha que dividir a receita com ele, melhor do que nada, né? Então, hoje eu vejo que a gente precisa fazer parcerias para distribuir conteúdo. E menos parcerias relacionadas a você entregar sua audiência, entregar exclusividade no conteúdo, entregar o seu inventário de publicidade, e mais parcerias de distribuição, para que você chegue com o seu conteúdo a um público maior. Né? Quase que você se transforma numa agência de notícia. E isso é bem interessante do ponto que um portal não precisa, um publisher não precisa achar que os demais, são necessariamente concorrentes dele. Né? A gente precisa, de diversas formas, se unir para como que a gente pode melhorar o ecossistema para todo mundo. Se eu tiver uma parceria com outro portal que vai fortalecer nós dois, por que eu vou querer batalhar as duras penas aqui sozinho se a gente pode fortalecer os dois juntos? Né? E é algo que muitas das vezes ainda tem dificuldade. As pessoas têm muita dificuldade de ver isso. Não, é meu concorrente, eu não vou pegar o conteúdo dele. Depois as pessoas vão direto para o site dele, não vão querer acessar o meu. Ou então as pessoas não vão querer acessar mais o meu conteúdo, o original, e vão acessar só lá. Mas, primeiro, por sobrevivência, né? Muitas vezes não é nenhuma escolha. A gente precisa fazer porque a gente quer sobreviver. Depois, vamos fortalecer todo mundo, vamos tentar ver o que fica bom para todo mundo. E Neuber, vamos entrar aqui para perguntas e a gente vai fazer uma pequena pausa aqui. Tá. Então, aqui o Jovandro, começando de cima para baixo, ele faz a pergunta sobre a sua parceria. Na parceria, o seu conteúdo entra com a sua URL ou com a URL do aqui, concorrente? Qual é a URL do parceiro? Vamos mudar aqui. Qual é a URL do parceiro? Nesse modelo de parceria em que eu entrego o meu conteúdo para um parceiro para que ele distribua, sai com a URL dele, né? O que a gente faz hoje é indicar para o Google, embora isso não tenha tanta... Ele é aquilo que a gente falou, o Google ele recomenda que a gente faça, mas ele não leva tanto em consideração. De você indicar o canonical, né, a fonte original daquela informação, de que aquele conteúdo está saindo no portal X, com a URL dele, mas é um conteúdo originalmente publicado no portal Y. O que, se não fosse dessa forma, autorizada e legal, seria um plágio, seria uma cópia, né? Mas não é porque você tem um contrato com esse parceiro, está tudo acordado. Né? Então, qual o problema? Aí o Google decide se ele quer mostrar o conteúdo com a minha URL ou com a URL daquele parceiro, de acordo com os critérios dele, de qual é melhor para entregar aquele conteúdo para aquele público. Né? Ele é capaz de fazer isso, de selecionar. Né? Então, ele sabe que o conteúdo sobre televisão, o público que acessa pelo observatório tem uma experiência melhor. Mas o conteúdo sobre celebridades famosos tem um retorno melhor se for distribuído pelo parceiro X. Entendeu? E acaba que aí você ganha com a sua URL, porque o conteúdo está ali também, e ganha com a URL do seu parceiro. E além disso, acho que até esse ponto que ele pergunta aí de reduzir a autoridade e audiência, eu já vou para você de novo. Tem um ponto interessante quando a gente pensa em Discover, que os públicos, eles são diferentes, porque, por exemplo, você pega uma parceria com a N10, por exemplo, tem muito forte na região que provavelmente você não é forte. Então, a entrega do seu conteúdo lá no Nordeste vai ser muito maior para eles, porque as pessoas acessam lá. Então, para ficar claro para todo mundo aqui, como o Discover funciona, de certa forma. Quando você gosta muito de um portal, ele tende a mostrar esse portal
muitas vezes porque ele acredita que você confia naquele conteúdo. Então, ter esse tipo de parceria é útil para que seu conteúdo apareça em ambientes, em momentos que ele não apareceria. Então, aí não é uma canibalização de audiência, é uma dispersão, é uma dispersão de audiência. Você está indo para locais que você não iria de outra forma. Aí ele comentou aqui também que o R7 faz muito isso de parceria regional, que ele fica mal nacional e os regionais perdem. Você quer fazer algum comentário aqui sobre isso? E aí, inclusive, até dar um exemplo para ficar bem claro. Suponhamos que você tem uma comunidade lá nos Estados Unidos, ou em Portugal, ou em qualquer país do mundo, que tem um público brasileiro que quer consumir, por exemplo, assiste a novela brasileira e quer saber notícia. Eu tô falando novela porque é um conteúdo que eu trabalho muito, né? Só que o meu site é .com.br. Então, lá naquele país, ele não é tão bem distribuído como se fosse um site nativo de lá. Então, por exemplo, se eu fizer parceria com um portal, um site de lá, para levar o meu conteúdo em português, para o público que acessa de lá, que lê português, que é brasileiro, ele vai distribuir muito mais esse parceiro do que o meu, porque é um site de lá, que as pessoas de lá acessam. Então eu dei um exemplo internacional para ficar bem claro isso que você falou do regional, né? Porque a gente que tem site de entretenimento, a gente está falando para todo mundo que quer saber sobre aquilo. Então, o filme do Superman, o filme do Batman, é mundial, né? Só que quem está lá na Europa vai acessar o meu conteúdo, primeiro que é outro idioma, né? Então, não. Mas se for o público brasileiro que está lá e quer ler em português, provavelmente vai ter que entrar no site, porque não é tão distribuído quanto aqui. Enfim. Só para terminar esse assunto aqui, para a gente evoluir, tem muita coisa envolvida, né? Então, a gente pensa que cada um desses grandes portais, eles têm estratégias diferentes. Você pega o Terra, por exemplo, o Terra tem muita estratégia de colocar parte do conteúdo e depois coloca o link para você continuar vendo no portal do parceiro. E o Terra, como devido respeito aqui, tem péssimos parceiros. Mas existem muitas modalidades, né? Só para pontuar nisso aí, existe a parceria de chamada, que só chama o seu conteúdo com foto e título, e ao clicar leva para o seu site, ou seja, a audiência vai ser sua, né? Só que você está entregando a audiência para aquele portal, então para ele tanto faz, dá no mesmo. Tem o pedágio, que chama, entrega um trechinho, o Metrópolis também faz muito isso, o próprio IG também, o R7, todos fazem. Acho que só o UOL que não faz. Entrega um trechinho do conteúdo e depois clique aqui para continuar. Aí, se a pessoa tiver interesse, não, aquele trechinho já me supriu a curiosidade, eu não vou. Mas se ele quer mais, ele clica e vai, então, para o seu site. E tem a modalidade que o portal parceiro, entrega o conteúdo na íntegra, ali, sem a necessidade do usuário ir para o seu site. Mas nesse caso, quando é na íntegra, há uma divisão de receita, né? Então você está ganhando o dinheiro que está sendo rendido ali, né, o faturamento, também vai entrar para você. Então eu sinceramente sou um adepto e gosto muito de parceria. Eu acho que se não for assim, o futuro não vai funcionar, porque já foi a época da gente querer, a notícia é minha, exclusiva minha, ninguém pode dar. Isso já acabou faz tempo. Você publica agora uma exclusiva, 5 minutos depois o seu concorrente publicou copiando de você, e o Google entrega o dele e não entrega o seu. Entende? Então, não existe mais esse negócio de exclusiva. Esse negócio de notícia exclusiva, notícia em primeira mão, já foi. É da época do jornalismo tradicional. Isso aí, esquece. Quem briga por isso está perdendo tempo. Exatamente esse ponto, que tem muitos modelos, muitas formas de fazer parceria, e aí, como você mesmo mostrou aqui nessa conversa, a gente tem que escolher as melhores formas, tanto para o momento do publishing, quanto também avaliar se aquilo faz sentido do ponto de vista financeiro, até do ponto de vista de SEO. Tem algumas parcerias que entregam mais do que outras, mas
a parceria por si, ela não é nem boa nem ruim, depende de como você vai costurar essa parceria ao longo do tempo. Então, gente, aqui um pequeno disclaimer aqui para falar um pouco sobre os nossos dois parceiros que a gente tem aqui. Primeiro, a SEMrush, que ela patrocina praticamente todas as nossas ações aqui. A gente vai colocar um comentário aqui. A gente libera 14 dias de todos os serviços da SEMrush gratuitamente para você testar. Então, já está na descrição, vou colocar agora no comentário. Você consegue ver isso onde quer que você esteja ouvindo ou assistindo a gente. Você vai conseguir assinar 14 dias gratuitos para analisar a concorrente, ver como está a sua estratégia. E também, de tudo que você tem ouvido falar aqui de Discover, a melhor ferramenta que eu acho que tem no mercado é Discover Snoop, e a gente dá 10% também, a gente conseguiu isso, a gente custou para conseguir esse desconto para vocês, e é um desconto muito bacana. Eu vou colocar nos comentários para você assinar, para você testar e ter melhores resultados também. Mas agora, Leandro, voltando à nossa discussão, queria ir um pouco mais para o futuro das coisas. A gente falou de regulação de Google, a gente falou de Google tendo muito poder sobre as coisas, escondendo muita informação, e a gente está no momento que eu falo que o Brasil ele é muito atrasado nas discussões, e a gente viu o Google não sendo obrigado anteontem a vender nenhum dos seus ativos, a decisão muito boa para ele, e as discussões muito afloradas na Europa, mas até na Ásia também. Mas no Brasil a gente tem quase nada de discussão, isso é uma coisa que me impressiona. Você vê o debate, indo para um pouco de campo de ar também, jurídico da Folha com a OpenAI, o próprio juiz fala, a gente não tem nenhum tipo de jurisprudência, eu tenho dificuldade de fazer até mesmo esse julgamento no momento, que o pedido da Folha era uma tutela para que o ChatGPT não usasse nenhuma das informações da Folha enquanto o processo andasse. O juiz falou, eu não tenho nem capacidade de julgar isso, vamos marcar aqui uma reunião para a gente discutir, quem sabe vocês chegam num acordo. Então, o Brasil ele é atrasado em todos os pontos, ele é atrasado na discussão, ele é atrasado na jurisprudência, ele é atrasado na lei. A lei que tem hoje é uma lei insuficiente, acho que isso precisa ficar claro, que, embora seja uma lei que garanta que a inteligência artificial deva pagar pelo treinamento e uso dos dados, não diz como, não diz quando, não diz quanto, então pra fica quem? Para quem, em que situação, em que contexto. Então, são coisas que estão muito no ar e que a gente está muito longe de um debate realmente aprofundado. Quando você vê que existe um debate a 4 chaves com 2 ou 3 players fazendo esse debate. Então, eu queria te ouvir, o que você acha desse movimento todo, incluindo as big techs, incluindo essa regulação que parece estar um pouco longe do ideal aqui no Brasil? Para começar, eu acho que o problema é de longo prazo, né? Já está muito atrasado. E começa na questão da curadoria do conteúdo, né? Por exemplo, hoje, qualquer pessoa que produz um conteúdo em um portal, em um site, ele vai ser indexado no Google, né? Tirando aquelas coisas que são proibidas e tudo, mas não sendo isso, ele vai ser indexado no Google. Ele sendo indexado no Google, automaticamente ele autoriza que seja utilizado para IA. Porque ela utiliza, em parte, o conteúdo que está no Google, mas utiliza de outras coisas também, né? Mas do Google também. Então, assim, você está com o seu conteúdo no seu site, automaticamente ele foi indexado no Google, automaticamente, se alguém pesquisar sobre aquilo, a IA pode entregar, né? Em que momento eu autorizei isso? Nenhum, né? Então, eu acho que a questão está aí. Beleza, o Google vem de um momento em que a gente, né, nem pensava nisso, e foi assim que aconteceu e tal. Então tinha que, ao longo do tempo, as autoridades, seja fora daqui, e aí o Brasil, obviamente, costuma copiar, né, ter esse termo de autorização de que, olha, meu conteúdo está no Google, para que
As pessoas, qual a finalidade de estar no Google? Para que as pessoas encontrem, acesse, me gere audiência e gere receita. A partir do momento que esse conteúdo ele é utilizado pela inteligência artificial para gerar uma resposta em que a pessoa não precisa acessar o meu site, não vai me gerar audiência, nem vai me gerar receita, eu estou sendo prejudicado. E quem é que vai autorizar a ser prejudicado? Ninguém. Então eles fizeram uma coisa meio que assim, né, sem perguntar para ninguém, e acabou prejudicando todo mundo. Então hoje você pesquisa lá, que nem eu falei, né, no começo aqui da conversa, como faz bolo de cenoura. Ele vai entregar já ali a receita, o modo de fazer, na página, sem você precisar acessar nada. Então, sites de gastronomia, de receita, estão desesperados, né? Porque você não precisa mais acessar. Então, isso é absurdo, gente. Isso, de alguma maneira, eu sei que não tem jurisprudência, porque é uma coisa nova, mas é meio óbvio, né? É direito autoral. Então, assim, não pode utilizar algo para prejudicar. Se é para beneficiar, tá ótimo, né? Não, tá sendo bom para mim e tal. Como foi no caso do Google. O Google nunca foi, digamos assim, questionado nesse sentido, embora muita controvérsia e tal, muitas decisões que às vezes prejudica, às vezes beneficia, mas é porque a gente sempre dependeu dele para distribuir o conteúdo, para gerar tráfego e gerar receita. Já a IA não. A IA ela está única e exclusivamente prejudicando nesse aspecto, né? Pode ser utilizada para outras coisas que são boas, mas nesse campo específico ela está prejudicando. Então deveria haver uma proibição, né, de que ela utilizasse conteúdos de maneira assim indiscriminada para gerar a resposta, né? E quando a gente pensa em Google especificamente, tem uma armadilha. O Google, a defesa do Google no CAD, quando é processado e teve que responder juridicamente ao CAD, ele diz, não, as pessoas têm o direito de não aparecer. Só que o direito delas não aparecer é não estar no Google. E aí como é que faz? Elas têm. Então, elas têm que decidir se eu apareço na IA ou se eu fico longe do Google. Não tem um meio termo. Não, você também tem um meio termo, que é tirar todos os snippets, que é, de novo, a mesma coisa. Se eu não apareço em nenhum dos snippets, isso significa menos tráfego. Tá? Hoje eu não consigo escolher. Eu quero só a pesquisa tradicional do Google com tudo que ela tem. Só isso. Não quero mais nada. Não quero nenhuma inovação. Não tem. Segundo ponto. No modelo que a gente tem hoje, mesmo se eu tiver uma chavinha para me excluir das respostas por IA, também não é um bom negócio, porque a maior parte dos portais não vai optar por isso. E eu só perco. Porque eu não ganho nada por não dar meu conteúdo por treinamento, mesmo que eu não queira. Eu vou perder de meia dúzia de visitas. Tá bom, mas são poucas visitas, mas são algumas visitas. Se eu não tiro o treinamento, se eu tiro o treinamento, eu continuo sem as visitas e ele vai usar outros conteúdos para o seu próprio treinamento. Então, hoje há um tipo de situação em que o Google só ganha. Só ele ganha. Ele não perde em nenhum nível, porque vai lá e tira seu site do Google, que você não está satisfeito. Eu não quero que apareça na IA, eu vou tirar do Google. Eu morri. Fechei as portas. A gente não tem hoje algo específico para IA Overviews, por exemplo, ou para modo IA, que ainda não chegou no Brasil em português, mas já tem no Brasil em inglês. A gente não tem algo que possa proibir o uso só nesses casos. E mesmo quando tiver, acho que vai ser difícil muitos portais utilizarem esse tipo de configuração, porque eles só vão perder. Só faz sentido para grandes, por exemplo, se a gente pensa na Folha, no Estadão, porque eles têm um acervo muito grande de informação. Então, vamos falar que eles têm 100 anos de informação dentro de um portal. Então, para eles, isso é poder de barganha, bloquear ou não, porque eles vão poder costurar um acordo. É esse que é o grande objetivo deles no final de bloquear. Não é não aparecer, mas eu quero um acordo. É mais ou menos como o Trump faz com as super taxas, né? Vou dar uma taxada lá para que eles venham negociar comigo. E aí a gente negocia e chega num acordo.
Mas não, até hoje não. Acho que o New York Times lá nos Estados Unidos fez algo parecido e conseguiu, né, um acordo. Mas são coisas muito pontuais. E o que acontece? Já existem também ferramentas que você pode fazer esse bloqueio, mas você se prejudica se você fizer hoje, né? Então você tem que deixar ele usar sem te pagar nada, sem te pedir autorização e te prejudicar ainda por cima. Então, o que eu penso? Eu penso que deveria haver, porque ele não deixa de ganhar, né? Ele poderia fazer assim. Ele não tem ferramentas capazes de gerar, quantificar quanto que rendeu determinado banner. Não é assim que ele vive na parte de publicidade? O banner teve X impressões, teve X cliques e vou pagar Y, né, para a pessoa. Cada vez que aquele conteúdo fosse utilizado para uma resposta de chat GPT, de qualquer coisa, a gente recebesse uma coisinha, que fosse 0,0 alguma coisa, né? A gente já estaria ganhando. Agora a gente não ganha nada. Então, perguntaram lá sobre SEO. Usaram uma resposta do William Porto. Ele ganhou 5 centavos por aquela utilização, né? Estaria justo, o Google estaria ganhando, a gente estaria ganhando, todo mundo estaria ganhando. Mas do jeito que tá, só o Google ganha, a gente só perde. E o pior, a gente não tem... Uma das coisas mais terríveis do Google é a falta de conversa, de contato, de comunicação. Não é que nem uma empresa que você contrata um plano de saúde, você contrata sei lá, qualquer coisa, você tem lá o suporte para você conversar, para você fazer uma reclamação e dialogar e tal. O Google não te possibilita, né? Aí tem um ponto muito legal, porque não é verdade. Os grandes parceiros, eles têm muitas pessoas de suporte em todos os níveis. Não, isso eu sei, os grandes. É isso que eu vou falar aqui. Eu fiz uma pergunta para cabeças grandes de o Globo, Estadão e Folha, sobre o Google especificamente. Eles falaram, não, com o Google tem contato. Onde estão essas pessoas? Quem são? Onde vivem? Cadê o e-mail dessas pessoas, o telefone, para a comunidade poder conversar? Aí eles falam assim, quando acontece uma atualização, o Google tenta explicar para mim o que rolou naquela... Mas é para você. Isso rola, um conflito de tanta coisa que rola que me incomoda demais. Porque enquanto o restante dos portais recebe notinha padrão, os grandes portais têm pessoas específicas para ter conversa. Pode não ser uma conversa que vai abrir a caixa preta, até porque nem os engenheiros conseguiriam fazer isso. O Google é tão complexo, mas tão complexo que é muito difícil falar disso. Mas só de você dizer, ter uma informação privilegiada do que talvez tenha acontecido, gera um diferencial pra caramba. Muitas das vezes, a equipe de SEO do Estadão, a equipe de SEO da Folha. Não, é o Google que está te ajudando. É o workshop que você está fazendo com o Google. Então, o tipo de coisa que me incomoda não é nem que não haja suporte, mas haja suporte para pessoas selecionadas, haja suporte seletivo, completamente seletivo, haja suporte para quem que o Google quer. E isso Nesse ponto é bom você ter parceria com portais grandes. Porque por mais que você, o pequeno, não tenha esse contato direto, você consegue ter uma informação que foi passada para aquele portal grande, por tabela. Né? Quando ele é bem intencionado e quer te ajudar. Mas, enfim, se é um serviço, se é uma plataforma que é utilizada por grandes e pequenos, o suporte tinha que ser para todos. Né? Talvez em nível diferente, mas... por exemplo, como há, né? Em qualquer coisa. Por exemplo, você eu respondo por e-mail, para o outro eu vou te receber aqui na minha sede, não importa. Mas todo mundo deveria ter o direito de ter uma comunicação, um suporte com a mesma qualidade, mesmo que diferentes. Aí você tem lá perguntas e respostas, né? Para você que eu quero saber, ele responde para você ali e ficou na mesma. Para a gente encaminhar para o final, eu queria fazer uma pergunta sobre inteligência artificial.
como que você tem usado inteligência artificial nos seus conteúdos e como você vê o uso geral do setor de inteligência artificial. Nos últimos dias a gente viu muita coisa muito maluca sobre inteligência artificial, a gente viu o Exame inventando e foi na área de novelas, inclusive. Exatamente. Então, eles apagaram, eles não deram nenhum tipo de satisfação para ninguém. Depois a gente viu o G1 deixando um pedaço de um prompt lá no final. Diferentemente disso, a Globo me respondeu e falou, cada um acredita se a resposta é suficiente ou não, mas a Globo, ela já publicamente disse isso. A Globo, ela diz que ela tem uma ferramenta proprietária de IA, justamente para não entregar os dados dela para a Big Tech, já porque ela está em litígio com as Big Techs também, e que as ferramentas, elas não criam conteúdo, mas elas ajudam na revisão, na sugestão de tópicos e tudo mais, e que esse foi um erro, que a sugestão do tópico foi parar na notícia. Então, para te passar aqui, você tem usado IA na produção de conteúdo e como que você vê o uso de IA na produção de conteúdo? Olha, eu ainda sou bastante resistente no uso de IA para produção de texto e conteúdo. Mas eu acho que é útil e pode ser utilizado desde que por pessoas que são conhecedoras daquele assunto. Então, por exemplo, eu não sou médico, eu não sou advogado, então eu não vou fazer um texto de medicina, de alguma coisa de doença, pedir para a IA fazer para mim, e eu vou ler e vou publicar. Como é que eu vou saber se tem informação certa ou errada ali se eu não sou conhecedor daquele assunto? Né? É diferente, por exemplo, sei lá, um médico tem um portal dele, eu tenho a página dele, e ele quer fazer texto sobre determinados assuntos de medicina da área dele. Então ele pede para a IA, faça um texto lá sobre tal coisa. E ele lê. Ele vai revisar aquele conteúdo. Aqui, não, essa informação está errada, isso daqui não pode sair. Ele tira, ele corrige. Né? Agora, você simplesmente não é médico, pede para fazer o texto e publica, com certeza vai ter alguma coisa errada ali. Por quê? A gente volta naquilo. Qual é a fonte da IA? Os conteúdos que estão disponíveis aí. Todos os conteúdos que estão disponíveis são corretos, são certinhos? Não. A gente sabe que não. Tem fake news, tem mentira, tem sensacionalismo, tem de tudo. Por quê? Tudo que importava era o clique. A informação pouco importava. Né? Então, você publicava alguma coisa lá mesmo sendo mentira, rendeu o clique, é o que estava valendo. Né? Para você ganhar dinheiro. E a IA pega essa informação e utiliza como se ela fosse verdadeira. Então, se você não tem conhecimento sobre aquele assunto, vai dar merda. Né? Então, por exemplo, se meu colega, muito entendedor de novelas, e Fábio Costa, que se um dia você quiser falar sobre esse assunto, ele é super indicado para isso, é uma enciclopédia sobre novelas e atores, etc. Se ele tivesse pedido para fazer um texto sobre as vilãs das novelas, para IA, na hora ele ia ver que aquilo ali estava errado. Não existe essa, não existe essa. Iria excluir. Ou ia corrigir. E ia publicar de uma maneira correta, só que o que a IA fez? Facilitou a vida dele. Ele não precisou ficar tempos ali digitando, já estava um texto pronto. Né? Nesse sentido, a IA é boa, é útil, a gente pode usar, mas não de maneira indiscriminada, como tem sido feito hoje, apenas para ganhar tempo. Né? E aí o que vale é o clique, você coloca lá, as 10 maiores vilãs das novelas. O título, a pessoa vai ficar curiosa para saber quais são, vai clicar. Provavelmente ela que não é tão entendida do assunto nem vai perceber que ali tinha um erro, mas ela gerou audiência, gerou impressão de banner, e o Google ainda vai mostrar mais vezes aquele conteúdo para outras pessoas, porque é um conteúdo que está com CTR bom. E é isso. Mas no médio prazo, o que te ajudou é o que te atrapalha. No caso do exame, por exemplo, a explosão do conteúdo, o conteúdo ter desempenhado bem, ter sido distribuído, foi justamente o problema deles. Porque gerou um problema, um ruído para a marca, e talvez em outros momentos que nem seja utilizado IA, mas que seja algo de difícil absorção, talvez as pessoas pensem, esse conteúdo foi criado por IA. Justamente por causa desse tipo de ação. Né? Então,
Você vai ficando descrente, né? Se isso aqui foi um IA ou foi uma pessoa. Não sei. Exato. Eu, por exemplo, sou bem defensor de uso de IA, mas o conteúdo que está lá, ele foi assinado por quem está com a carinha da pessoa. A não ser quando a pessoa usa a redação, né? Que é uma forma de tentar tirar a autoria. E outra coisa, também você pode colocar, pode colocar assim, produzido por IA com sei lá, auxílio, revisão, parará de fulano. Isso, né? Então você sabe que foi feito por um IA, mas foi revisado, foi checado. E tá tudo certo. Exatamente. A gente precisa de transparência. Hoje não é agência, a gente tem uma página de transparência para IA para mostrar o que a gente faz com IA, o que a gente não faz com IA, e qualquer coisa que seja diferente disso, tem um erro humano. O culpado é sempre humano, isso tem que ficar muito claro. É a pessoa que publicou, a não ser que você tenha, e tem por aí já muita gente que faz isso, a não ser que você tenha um processo 100% automatizado, que aí o erro também é humano, mas de quem quis fazer isso aí, porque isso não é jornalismo, né? Então quem aceitou isso não tem apuração, não tem nada, isso é tecnologia, isso não tem a ver com notícia e conteúdo. Mas se teve uma pessoa que usou uma ferramenta, essa pessoa é responsável por tudo até ela apertar o botão publicar. Então, você é responsável. A gente precisa responsabilizar as pessoas que publicaram os conteúdos. E você já parou usa IA, não usa. Pode falar. E você já parou para pensar que daqui a pouco vai ser a IA usando a informação da IA? Sim. Uma roda, uma bola de neve, né? É o que mais tem. Até porque a gente já tem hoje portais com alguma audiência relevante que só tem conteúdo de IA. E aí eles são fonte para a IA fazer o seu próprio conteúdo. Tem um portal de investimento nos Estados Unidos, é muito famoso com isso, e ele é fonte para IA. Então, já tem IA sendo alimentada de IA. As IA têm problemas, cobrir de forma muito exaustiva esse assunto, que foi a morte falsa do Veríssimo, que o Terra publicou o obituário antes da hora, e uma semana depois, a IA estava dizendo que o Veríssimo tinha morrido, antes dele morrer de verdade. Então, mesmo por pouco tempo, é suficiente para que o IA use uma informação no treinamento dela. Ela usou, depois de menos de 2 horas, ela tinha corrigido o conteúdo, mas as IAs continuaram mostrando. E aí depois, com a minha cobertura, teve uma hora que a IA parou de falar que tinha morrido, falando que era um boato. E ela colocava como fonte, não é agência para falar, não morreu. Então, são pontos éticos, mesmo que no caso do Terra não está relacionado com a IA, mas são pontos éticos de que quando você lança uma informação incorreta, não é só o seu portal que está sendo prejudicado, é todo o ecossistema da internet. Porque a IA começa a falar, os resumos de IA do Google começam a falar, o modo IA, Gemini, ChatGPT, tudo começa a replicar uma coisa com uma bobeira que você fez. Quanto maior você é, maior é o risco. E acho que os publishers não estão entendendo isso ainda, que eles têm uma responsabilidade muito grande em passar as melhores informações possíveis. E aí a gente volta. Você vê como que tudo é linkado, né? A gente volta naquela questão da exclusividade. Hoje não existe exclusividade. Por exemplo, se nos anos 70, 80, um jornal impresso publicava uma informação errada no jornal impresso, o erro era dele. Se era exclusivo, era exclusividade dele. Então fazia sentido você brigar pela exclusiva, você brigar por, não, esse conteúdo é meu, foi eu que fiz, ninguém pode usar, sem me dar o crédito, né? Porque se eu acertar eu levo o crédito, se eu errar eu também levo. Né? Hoje não, hoje você publica uma informação valiosa, boa, milhões replicam, e você nem sempre leva crédito. Você faz uma informação errada, outros também podem copiar. E vai ter a IA que vai usar, vai ter todo esse ecossistema que vai entregar essa resposta errada, esse conteúdo errado. Então hoje, esse negócio de exclusivo não faz nenhum sentido, é uma coisa totalmente obsoleta. E fora
total da realidade. Quem briga por isso hoje em dia ainda está vivendo no passado. Assim. Você tem que brigar, é aquilo que a gente está falando aqui, é para que o seu conteúdo seja valorizado. Porque ele é uma mercadoria. Né? Uma coisa que é muito importante que eu aprendi ao longo dessa minha jornada aí de 15 anos, 17 anos, é que a gente precisa valorizar o conteúdo. A gente até hoje valorizou a publicidade que é inserida nesse conteúdo. Né? Então a gente ganha dinheiro com o anúncio, com o banner. Até no começo da minha vida profissional nessa área, era muito difícil de eu explicar para as pessoas como é que eu vivo, de onde vem o meu dinheiro, como é que eu ganho dinheiro, como é que é o meu salário, como é que é o meu... As pessoas falam, mas você escreve ali e ganha dinheiro? Como é que é isso? Né? A pessoa ficava assim. Eu falo, bom, o meu trabalho é escrever, mas o meu dinheiro não vem do meu escrever. Né? Eu não sou pago por escrever, digamos assim, diretamente. É uma coisa indireta, né? São os banners que aparecem aqui no meio do meu texto é que me pagam, é que me geram receita. Então a gente passou a supervalorizar isso, né? E consequentemente, uma coisa está ligada à outra, o clique, a audiência, o tráfego, que gerava impressão de banner, gerava receita. Então hoje a gente, óbvio que isso vai continuar sendo, porque a publicidade é muito importante, mas o conteúdo também precisa ter valor só por ele, sem nada. Se eu não tiver nenhuma propaganda ali, nenhum banner, ele não vale nada? Entendeu? Como não vale? Ele custou tempo, habilidade, conhecimento, e as pessoas não pagam por isso. Que é um outro tópico que eu também falei no LinkedIn esses dias. As pessoas assinam para assistir filme, para assistir série, até conteúdo mais 18, as pessoas pagam para ver. Mas um conteúdo jornalístico informativo de conhecimento, são poucos que pagam. São poucos que estão dispostos a pagar R$5, R$10, R$15, seja lá quanto for, por uma assinatura para acessar um conteúdo que ele gosta, que ele acha importante. Né? Então essa cultura tem que mudar. Isso está muito relacionado, e às vezes a gente não pensa nisso, o quanto que o inbound marketing, e aqui eu vou ser super polêmico, o quanto o inbound marketing salvou a internet. Porque ele vem justamente com essa ideia de nós vamos fazer conteúdo de qualidade, conteúdo gratuito, e não vou ganhar dinheiro com publicidade, vou ganhar dinheiro com seus dados. Você vai me dar seu e-mail, você vai me dar seu telefone, seu nome, e eu vou ganhar dinheiro com isso. Para mandar mais publicidade para a pessoa. Mas você vai usar tudo de graça. É. Você vai usar tudo de graça. A publicidade que eu vou mandar é a minha publicidade da minha empresa e eu vou te dar as coisas que eu criei aqui, teoricamente, com qualidade, de graça. Mas as pessoas começam, você está falando aí de 14, 15 anos, as pessoas começam a acreditar de que elas podem acessar os conteúdos gratuitamente, mas elas não entendem que elas estavam pagando esse conteúdo com os dados delas. É indireto. Então, depois, quando elas precisam perceberam, quando perceberam isso, houve a possibilidade de você bloquear, né? Não quero que utilize. Não aceito. Ou então você dava o e-mail errado. Eu mesmo já fiz isso muitas vezes. Eu queria acessar o conteúdo, não queria ficar recebendo o conteúdo o tempo inteiro, dava o e-mail errado, eles me deixavam baixar e depois eles que lidavam com a base suja. Mas você via um tanto de empresa criando conteúdo, os conteúdos muito ligados ao interesse da própria marca, então não a uma apuração, não um interesse em resolver a vida das pessoas, de certa forma, ajudar, de fato, mas enquanto eu entrego aquele produto com a melhor forma possível, a dor das pessoas, os termos que o inbound marketing usa, e ajudou muito a colocar essa ideia na cabeça das pessoas de que o conteúdo é algo gratuito. Você pode usar os PDFs, um quilo de conteúdo gratuitamente, chega do seu e-mail, você não precisa pagar por isso. Hoje o inbound marketing é muito mais estreito, ele já teve a sua eficiência, já é diferente, até porque o que nutria o inbound marketing, que é a pesquisa orgânica, também deixou de nutrir da forma que estava nutrindo. Então, há hoje outras estratégias que utilizam o inbound marketing de alguma forma, mas algum dia a gente vai discutir isso aqui, sobre o como que o inbound marketing ajudou a estragar a internet com conteúdo só copiado, porque foi aí que a gente começou a ver conteúdo copiado a rodo, né?
Então, você tinha a empresinha da esquina falando, não, eu também quero aparecer no Google. Como que você vai aparecer? Você vai criar um blog. Tá, e depois? E como que eu vou criar meus conteúdos? Então, você vai lá, olha quem são os 3 primeiros colocados e faz uma síntese. Então, você copia o melhor, faz o melhor, pega o melhor de cada um, faz um texto que seja único. Então, se você for colocar lá nas ferramentas, vai dar palavra diferente, vai ser tópicos construídos de maneira diferente, ele não vai ser um plágio, mas, na verdade, você não trouxe informação nova nenhuma, até porque você não é especialista. Então, se a gente começa a ver esse processo, não eram os especialistas que estavam escrevendo a maior parte das vezes. Era o chamado redator SEO, era a pessoa que tinha a habilidade de escrita e que sabia escolher as melhores palavras. E isso trouxe muito... Isso é terrível, muitas isso é coisas. terrível. Isso foi uma coisa também muito usado, né, e ainda é, de certa forma, que é você escrever sobre coisas que rendem, independente se você é daquele nicho ou não, né? Então, a gente via agora, um tempo atrás, portais de esporte, que deveria se ater àquilo, né? Futebol, vôlei, etc., falando de famosos, de celebridades, de televisão, de cinema, de não sei o quê. Daí começou a virar uma bagunça, né? É portal de entretenimento falando de política, portal de gastronomia falando de economia. Então, todo mundo falando de tudo, uma miscelânea bagunçada e aparecendo no Discover, entregando conteúdo de entretenimento num portal de esporte. Eu falei, gente, mas que isso, que loucura, né? E aí virou essa bagunça que está hoje. Então, a gente tem alguns desafios, né, aí pela frente, mas um deles é tentar, né, com que o conteúdo seja pago quando utilizado pela IA e seja pago por assinantes que valorizam o conteúdo e que querem receber aquela informação de qualidade, credível e que ele gosta. Por exemplo, a pessoa gosta de automobilismo ou carros. Ele pagar uma assinatura para ter acesso àquele conteúdo naquele portal. Assim, a gente que é publisher não vai ficar só dependente, quase que 100%, de publicidade. A publicidade vai continuar sendo importante, a gente vai continuar usando ela, mas a gente vai ter receita para sobreviver independente da publicidade. Porque hoje a gente é assim. Por que muitos publishers morrem quando há uma mudança no Google que faz com que a sua audiência despenque? Porque fica sem receita, você fica sem audiência, você fica sem impressão de banner, você não tem para onde correr. Onde é que eu vou conseguir dinheiro? Se você tem um negócio físico, vamos supor que você tem um restaurante ali na esquina e o movimento está fraco. O que você faz? Você vai dar uma panfletada ali no bairro, vai fazer uma coisa para chamar atenção e vai conseguir atrair pelo menos alguma coisa ali para vir para o seu restaurante. A gente que está na internet, se o Google não mostra a gente, se a gente é jogado para fora do Discover hoje em dia, não tem, o que você vai fazer? Você não tem para onde correr. Não tem rede social, não tem outra plataforma que substitua o tráfego que o Google traz. Então você fica refém e você muitas vezes não consegue recuperar esse espaço que foi tirado a tempo e você simplesmente encerra, porque você tem que pagar as pessoas que escrevem, você tem que pagar servidor, você tem que pagar suporte. Isso é um grande problema também. Com a democratização da internet e muita gente fazendo as coisas, meio que tirou esse viés de que quem é publisher, quem tem portal, é uma empresa. Mas tem CNPJ, paga imposto. Então a gente precisa ter receita. Como é que você vai sobreviver, pagar as pessoas, pagar as despesas, sem entrar dinheiro? Não, ninguém está aqui escrevendo e publicando na internet por hobby, de graça, entendeu? A gente precisa ser pago. É um trabalho, é um negócio, é uma empresa. E então, assim como qualquer empresa, não deveria ela ser tão suscetível, tão frágil nesse aspecto, de que uma única empresa que monopoliza todo esse sistema de distribuição e de monetização praticamente, que é o Google, dá uma guinada, uma mudada ali e te prejudica, acabou com o seu negócio.
acabou, entendeu? E aí leva, sei lá, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, para de repente ele fazer uma outra mudança que te favoreça e você consiga recuperar. Nesse tempo já era, entendeu? Não tem como você ficar, porque são pequenos, não tem reserva, não tem investidor, não tem nada por trás. É você com você mesmo. Então, eu falo para quem quer entrar na internet, hoje, né? Na minha época lá atrás era diferente, mas hoje é complicado. Se prepare porque é difícil, muito difícil você conseguir sobreviver, porque você não consegue fazer projeções a médio prazo. Você não consegue. É curtíssimo prazo. Você sabe como é que você está semana que vem. Daqui 1 mês você não dá para você saber. Para encerrar aqui, o Luiz pergunta se a regulação das redes tende a melhorar isso. Acho que a gente já tocou um pouco nesse assunto. Isso depende muito do que vai ser regulado. E, de certa maneira, eu entendo a oposição quando ela teme algumas coisas. Eu quero até trazer sua influência para conversar aqui, porque há muita coisa errada quando a gente fala de pedidos judiciais para retirar portais do ar, para tirar reportagens do ar, quando elas estão simplesmente fazendo jornalismo. Eu entendo muito isso. Mas, por outro lado, é justamente uma regulação das redes bem feita que impede que isso aconteça do jeito que está hoje. Então, hoje já é um ambiente ruim para todo mundo. Se é um ambiente ruim para as big techs, muitas vezes, que recebem, elas acreditam, que recebem pedidos de retirada sem pedido judicial, também é ruim os criadores de conteúdo. A gente vê várias vezes, só pesquisar no Twitter, no Instagram, no YouTube, criadores de conteúdo, portais de notícia que têm seus direitos perdidos de maneira abrupta, seja do Poder Judiciário, seja das próprias ferramentas. Então você vê que o Twitter retira alguém do ar e é isso mesmo. Você vai recorrer a quem? Então, a regulação das redes, ela pode ajudar, na minha visão, desde que ela seja bem feita. A gente precisa ter regulações bem feitas, bem pensadas, e aí a minha descrença é que eu acredito que a gente não está indo por esse caminho. E você? A regulação precisa ser bem feita, precisa ouvir todas as partes, o interesse de todos, né? Pontos positivos, negativos, pesar na balança tudo. Não ouvir só os grandes, porque os grandes têm outros interesses, os pequenos são diferentes, então todo mundo tem que ser ouvido. Então tem que ser uma grande conversa ali com todo mundo que está nesse ambiente, para que a regulação seja bem feita. E essa questão de você solicitar a retirada e tal, um ponto também que acontece muito, por exemplo, a gente que trabalha com entretenimento, trabalha com famosos, celebridades, ou pessoas públicas, né? Quando você tem quando você se torna uma pessoa pública, a sua vida, fora a sua vida privada, mas a sua vida profissional ali e tal, ela deixa de ser privada, né? Você não tem o direito de esconder a sua vida. Então, se você vai num lugar na rua, qualquer coisa assim, você é fotografado, você é visto com alguém e um paparazzo tira foto, você não tem o direito de dizer que você não pode ser fotografado, não pode sair o seu conteúdo ali, né? Você não é uma pessoa comum, um anônimo, você é uma pessoa pública. Então acontece, e hoje em dia todo mundo quer ser famoso, né? Todo mundo quer ser influencer, todo mundo quer, né? Só que eles não pensam no ônus da coisa, que é essa exposição exagerada muitas vezes e que você não tem como impedir. E aí quando sai uma coisa que eles não querem, eles entram pedindo para retirar, né? E aí vira uma bola de um volume de processos na justiça que já tem tanto processo importante para resolver e tem que ficar resolvendo essas bobeiras de que tirou uma foto minha beijando fulano, tirou uma foto minha comendo uma coisa que eu não queria mostrar que eu estava comendo, porque eu sou influencer de dieta, e aí eu estava comendo uma coisa que eu digo que faz mal. Então, é muito complicado essa questão de pedir para retirar conteúdo quando você é uma figura pública. Mas quando é um conteúdo, obviamente, que não deveria estar ali, por N motivos, né, tá propagando alguma coisa errada e tal, tem que retirar imediatamente. E é isso que as empresas, as big techs, elas não querem ter responsabilidade sobre isso. Então, a partir do momento em que ela aceita que aquele conteúdo, que não deveria, está ali sendo divulgado por ela é corresponsável. Não é só a pessoa que publicou. Hoje ela quer que responsabilize só quem botou ali.
o dono do perfil, o dono da página, né? E ela não tem responsabilidade nenhuma. E o principal problema nisso é que não é como se fosse na época do Orkut, que você vê uma lista de conteúdo um embaixo do outro. Não. O algoritmo entrega para você o que ele acredita que é melhor. Ou seja, ela tem a responsabilidade de me mandar um determinado conteúdo porque foi ela que escolheu. Então, é uma coisa lógica, né? Ela é coautora daquela relação entre você e o portal de notícias e aquele post, aquilo que seja. Ela supõe que eu tenho interesse naquilo com base nos dados que ela tem sobre mim e ela me mostra. Né? Eu só tô vendo porque ela me mostrou. Né, tanto que muita gente reclama, meu conteúdo não está sendo distribuído. Eu posto uma foto assim assado, milhões de pessoas veem. Eu posto tem muito isso, né? Nessas Instagram, TikTok. Aí eu posto uma dancinha, uma coisa sem camisa, de sunga, viraliza, bomba, não sei quantos milhões de views. Eu posto uma coisa séria, ninguém vê. Quem é que está entregando? Por que está entregando, né? Então é isso. E assim, existe uma falha muito grande também no critério dessas plataformas de excluir determinado conteúdo porque fere as políticas lá. Muitas vezes a gente que publica conteúdo de notícia, eu já fui penalizado em Facebook e tal, por conteúdo que a gente publicou relacionado a alguma coisa de televisão, de filme e tal, que era uma fala da novela, que era uma cena do filme. E aí, foi porque era pornografia, era não sei o que lá e tal. Gente, eu tô noticiando um acontecimento de um produto fictício. Não tô propagando um crime, uma coisa errada. E aí ele bloqueia, diz que eu tô ferindo a política, pune a página, limita a distribuição, e às vezes você recorre e ele confirma que eu estou errado. Entendeu? Então é completamente burro esse sistema. Tem que ser revisto. Neuber, estamos com o horário um pouco apertado aqui. Eu quero te agradecer a presença, o debate riquíssimo. E já falo para o pessoal aqui que semana que vem a gente vai ter uma conversa aqui com o Diego Ivo, o influencer aqui do LinkedIn e CEO da Conversion. Aqui a gente não é agência, mas o Diego Ivo é da agência Conversion. E a gente vai conversar especificamente sobre resultados generativos. Vale a pena investir no chamado DO, em oposição ao SEO? O que isso pode trazer ou não pode trazer? Então, a gente vai ter um bate-papo muito bacana sobre isso. Acompanhem nas redes, que daqui a pouco a gente divulga. Muito obrigado, Neuber. Muito obrigado a todo mundo que participou e até semana que vem. Eu agradeço também. Obrigado.